E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a independência do Haiti. Né? Então a gente já entendeu ali o contexto, né, no qual o Haiti ele se desenvolve, né, as características da colonização da região da Ilha de São Domingos, né, meio francesa, meio espanhola. E aí hoje a gente vai tentar entender, né, o próprio processo de independência de fato, né? Então, façam as anotações que forem precisas, tá? Não deixem de enviar suas dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder e tal. E aí a gente vai seguir, tá bom? Então vamos lá para nossa aula para a gente poder começar, tá? Então, pessoal, o processo de independência, ele de fato, né, na prática, de certa forma, ele tem ali o início, né? A partir de 1791, né, quando você vai ter, né, uma série de revoltas, né, ocorrendo, principalmente, né, de escravizados que passam a buscar reivindicar, né, uma série de direitos, né, de princípios, e, claro, vão enfrentar tanto a resistência da elite francesa local, né, os grandes proprietários de terra, os grandes funcionários e tal, como também vão enfrentar uma grande resistência vinda da França. Então esse primeiro momento ele é um momento que dá, né, o início ao processo mesmo de independência que vai se consolidar lá no século XIX, 1804, quando você vai ter, né, a Declaração Oficial de Independência e tal. Tá? É importante entender que a maior parte dessas revoltas, né, essas revoltas vão trazer à tona a figura do Toussaint Louverture, né, que é François Dominique Toussaint Louverture, que se torna um dos líderes, né, vira o principal figura, líder do movimento de escravizados, e consegue, na verdade, né, derrotar os franceses, né, os aliados, que passam a apoiar, né, a manutenção da escravidão e tal. Então, muitos desses escravizados buscavam principalmente a liberdade e o fim da dominação francesa na ilha lá de São Domingos, no caso, na região do Haiti. Né? O Toussaint Louverture ele passa, então, a organizar esses escravizados e, de certa forma, transforma esses escravizados em soldados, né, que passam a lutar e enfrentar as tropas, tanto dos senhores locais como tropas enviadas da França, né, que a gente vai ver que mais à frente tropas francesas vão ser enviadas, né, para se fazer a resistência, né, francesa a esse processo revolucionário, e de certa forma aí você vai ter um longo processo de guerra civil, né? Então, em 1791 a gente tem um longo processo aí de luta entre escravizados, senhores, né, e também tropas francesas. Basicamente, já em 1792, boa parte da ilha, né, pelo menos na região haitiana, já havia sido conquistada pelos revolucionários, né, por esses escravizados revoltados. Em 1793 eles tomam a maior parte, né, expulsando parte dos colonizadores e proclamando o fim da escravidão. Né? Essa proclamação ela vai coincidir justamente ali também com a definição do fim da escravidão, a abolição da escravidão formalmente pela França durante o governo jacobino, né? Durante o chamado período do terror, lá na Revolução Francesa, quando os jacobinos eles vão abolir a escravidão, né? De certa forma, muito pressionados por essa onda revolucionária que passa a se desenvolver lá no Haiti. Então, o fato é que os franceses dificilmente conseguiriam retomar, né, de fato, a ilha, pelo menos naquele momento, quando a França passava por um longo processo revolucionário, que era a Revolução Francesa, e não tinha tanta condição para enfrentar, né, essas tropas de soldados, né, de escravizados que passavam ali a lutar por liberdade. Né? Então tá aí, em 1793 tem o fim da escravidão, né, proclamado pelos escravizados. Aqui algumas imagens só para a gente conhecer, então aqui provavelmente como seria aí o Toussaint Louverture, né, que é um dos principais líderes do processo
independência haitiana, e aqui o Jean-Jacques Dessalines, que também é um dos líderes, que é quem vai substituir o Toussaint Louverture quando o Toussaint foi preso, né, e depois morre lá na França. Então, quem de certa forma conclui, né, o processo de independência haitiana aí é, é o Dessalines, né? Então tá aí os dois grandes líderes revolucionários da Revolução Haitiana. Olha só. Então olha aqui, o governo francês, né, em 1794, então abole oficialmente, né, a escravidão. Então os jacobinos aboliam a escravidão nas colônias francesas e ficaria abolido até o Napoleão que retomar essa escravidão, tá? Então assim, quando Napoleão chega ao poder, né, primeiramente em 1799, depois aí em 1801 ele restabelece a, a escravidão nas colônias, né? O Napoleão ele buscava, né, acima de tudo, construir uma base para o desenvolvimento do seu exército do Império Francês. Então, para isso era preciso dinheiro, era preciso riqueza, e boa parte dessa riqueza francesa ela era produzida sob o trabalho escravizado, né? Que era o trabalho utilizado nessas colônias na produção do açúcar e de outros ofícios. Então, quer dizer, para o Bonaparte, restabelecer a escravidão era uma forma, né, de garantir essa base econômica, né, dinheiro, né, riqueza, para financiar o exército, o desenvolvimento do exército, né, a compra de armas e tudo mais, e também para expandir o Império Francês, né, que já começava a ganhar espaço na Europa, mas também que buscava implantar aí também, manter esse território francês na América. Então o Bonaparte ele decreta esse retorno da escravidão e envia tropas aí, algo em torno de 30 mil soldados para retomar a ilha, né? E fazer a imposição da lei francesa, tá? Então olha aí, quando ele vem, né, de lá para cá, ele envia o Charles Leclerc, né, que é o general que vai liderar essa retomada francesa da ilha de São Domingos, né, no caso da região do Haiti. Ele então vai enfrentar uma resistência muito grande, principalmente desses ex-escravizados, né? Então é aquela coisa, eles haviam sido libertos, né? Eles haviam conquistado a liberdade e não estavam dispostos a retornar ao posto de escravizado novamente. Então você vai ter uma resistência muito intensa, mas que na verdade a empreitada aí do Charles Leclerc acaba sendo parcialmente vitoriosa, né? Porque mesmo que eles não conseguissem, né, retomar propriamente a ilha, né, que isso não vai acontecer, mas eles capturam, né, um dos principais líderes aí, né, até então o principal líder, que era o Toussaint Louverture. Ele é preso e enviado para a França, né? Então, de certa forma, o movimento fica sem liderança naquele momento, há uma enfraquecida no movimento, mas ele não foi derrotado. Então, a resistência ela permanece entre 1801 e 1802, e aí em 1803 você vai ter aí cada vez mais o surgimento aí do Jean-Jacques Dessalines como o centro dessa revolta, né? Então, com a saída do Toussaint Louverture, né, e a morte dele, né, posteriormente, o movimento ficava então sem liderança, mas mesmo assim, né, havia um objetivo um tanto quanto claro aí para esse movimento, certo? Então assim, como eu falei, a França vence ali naquele momento, uma vitória parcial, né? Mas não é uma vitória definitiva, e aí o Jacques Dessalines ele passa a comandar essas tropas, né, que antes eram comandadas pelo Louverture, e consegue, né, com o apoio desses ex-escravizados, né, com o apoio de grande parte desse corpo aí, vencer esses franceses, né, e aí em 1804 a ilha lá de São Domingo ela é declarada independente, né, em relação à França, tá? Então a declaração de independência ela marca aí um processo, né? Então quer dizer, a partir dali, com a derrota das tropas francesas,
A vitória desses ex-escravizados liderados pelo Dessalines marca aí o rompimento oficial, né, das relações entre o Haiti, entre a colônia de São Domingo e a França, né, mas que só seria reconhecido lá em 1834, muito tempo depois, e mediante o pagamento de uma dívida aí gigantesca. Então, a colônia de São Domingo, ela recebe o nome indígena de Haiti, né, que quer dizer terra de montanhas, né, um quanto característico daquele terreno ali, e aí passa então a ser um país independente. Muitos deles, na verdade, vão tentar expandir essa revolta para o restante da ilha, né? Então, o restante da ilha, que era de dominação espanhola, também vai sofrer a influência dessa revolta localizada, tá? Foi a primeira revolta, né, de escravizados bem sucedida no mundo moderno, então quer dizer, ela se tornou bastante singular, principalmente porque é uma revolta excessivamente de escravos, né? Então, assim, enquanto que a maior parte das independências da América vão ocorrer lideradas pela elite política ou pela elite econômica, aqui nós estamos falando de uma maioria de escravizados que consegue tomar o poder, e não só isso, né? Consegue abolir a escravidão, né? Então, também, além de ser uma das grandes revoltas, é a primeira das repúblicas, ou ainda a primeira das independências a abolir a escravidão, né? A gente vai ver que muitas das independências espanholas, isso vale para o Brasil, para a Argentina, para outros, vão primeiro se tornar independentes para abolir a escravidão só muitos anos depois, né? Então, assim, quase nenhuma dessas nações americanas aqui tornou-se independente e imediatamente aboliu a escravidão, né? Quase todas elas mantiveram a escravidão por muito mais tempo e só ao longo do século XIX é que foram abolindo. No caso do Haiti, não. Além de ser uma revolta de escravizados, a independência traz consigo também o fim dessa escravidão. E aí, outra coisa ainda para exaltar, de certa forma, o mérito aí desses revolucionários é o fato de que eles conseguiram derrotar o Napoleão, né? Então, assim, se as nações europeias, né, quase nenhuma delas conseguiu derrotar o Napoleão, uma revolta de escravizados conseguiu, né, de fato. E aí, assim, apesar, né, de terem conseguido a liberdade, essa liberdade veio com um preço bastante alto, né? Então, assim, principal deles, o colapso da agricultura logo após a guerra, né? Como eu falo, a guerra ela gera crises muito intensas, então a queda na produção agrícola, né? A fome ela passa a se difundir, então há um colapso agrícola. A gente vai ter a partir de 1825, né? Muitos governantes haitianos passam a ser obrigados a indenizar os antigos proprietários de escravizados, né, que tiveram seus escravizados libertos e tal. E além de tudo isso, em 1834 você vai ter a dívida aí, né, paga à França, né, em 150 milhões de francos para o reconhecimento da independência do Haiti, né? Porque no processo de independência é preciso cortar os laços, que é a declaração de independência, mas também é muito importante que haja o reconhecimento da independência por parte do país metrópole, né? No caso aí a França. Então, a França só reconheceria essa independência com o pagamento de 150 milhões de francos, né? Então, você vê que existem vários méritos, mas também existem muitas perdas em relação aí ao pós-independência, tá? Olha só, a revolta dos escravos, né, contra os senhores fez tremer, de certa forma, né, todas as outras colônias que mantinham a mão de obra escrava. Então, assim, na América como um todo, né, você tinha uma ampla utilização da mão de obra escravizada, certo? Tanto de indígenas como de negros africanos. Então, o que acontece? E veja só, na grande maioria dessas colônias você vai ter uma boa parte da população composta de escravizados ou ex-escravizados. Ou seja,
muitas colônias ficaram temerosas, né, justamente de que houvesse uma revolta de escravos tão grande como a que ocorreu no Haiti, levando a um processo de ruptura. Então, isso foi, né, um exemplo muito forte para a América. E não é à toa que, de fato, vão ocorrer várias revoltas de escravizados, e a luta pela abolição da escravidão ela vai se intensificando ainda mais, principalmente entre os negros, né? Então, quer dizer, aos poucos, essa revolução haitiana ela acabou influenciando muito no processo de abolição da escravatura ao longo do século XIX. Tá? Olha aí, os líderes da independência da América Espanhola se inspiraram no Haiti e chegaram a solicitar ajuda para combater os espanhóis. Né? Falei, muitos líderes das independências na América vão se utilizar dos exemplos anteriores. Quais são os exemplos anteriores? A maioria das independências ocorre no século XIX. E aí, basicamente, as independências anteriores se resumem a duas. O Haiti, né, vamos botar assim, a partir de 1791, quando a luta pela independência começa a se iniciar, e os Estados Unidos lá em 1776. Então, quer dizer, nós temos aí um processo bastante peculiar, e aí faz com que muitas dessas nações que passaram a lutar pela independência buscassem se inspirar nessas duas experiências anteriores. Os Estados Unidos, por muito tempo, né, também por não reconhecer a independência do Haiti, boicotou aí, né, o açúcar, né, quer dizer, a compra do açúcar por muitas décadas ao longo do século XIX, e só reconheceu a independência da ilha em 1862. O principal motivo para isso aí é até contraditório, né? Porque você pode pensar assim: ah, mas os Estados Unidos foi a primeira colônia a conseguir se tornar independente, então deveria apoiar as outras que estavam tentando. Só que no caso dos Estados Unidos, o grande medo era de que o apoio a uma revolta de escravizados, como o que ocorreu no Haiti, pudesse levar a outras revoltas semelhantes em toda a América, inclusive no próprio Estados Unidos, que também tinha um grande número de escravizados que se concentravam no sul, né? Então, quer dizer, muitas das nações até resolveram boicotar de maneira geral o Haiti, justamente para evitar, para não incentivar uma revolta semelhante, ou ainda para não garantir, né, de certa forma, uma base para esse país expandir esse ideal de revoltas, né, de escravizados, tá? Então é mais ou menos isso. Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu acho que deu para entender aí o processo de independência do Haiti, né? É uma coisa rápida, coisa mais objetiva. Façam a leitura do tema, não deixem de fazer a leitura do tema. Façam as anotações que forem preciso, e as dúvidas que tiverem, envia lá no Google Class, que aí eu vou responder o quanto antes, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.